Oi pessoal, estamos aqui novamente para nossa continuação à aula de nossa querida história. Então assim, da última aula a gente falou muito, né? Na verdade a gente iniciou nossa apostila falando a questão sobre África, né? A África que é um continente enorme, tá? É multicultural, ou seja, são muitas culturas, várias etnias e uma infinidade de coisas que nós mesmo que quiséssemos, passaríamos muito tempo conversando a respeito, né? Então, assim, na última aula a gente viu a questão, né? Se localizou em relação, assim, à história, ela separa a África em duas, né? Que a gente viu, ou a África subsaariana, África mediterrânea, África do Norte, né? São coisas, partes, né, que a gente separa para uma melhor definição, para estudar melhor cada uma das partes, das suas particularidades e como os reinos, impérios foram se formando, né não? Então, assim, hoje, dando sequência ao que a gente viu, a gente está falando sobre a África subsaariana, né? E na aula passada a gente falou sobre o reino de Gana, né? Isso, o reino de Gana que fica ali ao sul do deserto do Saara, né? E fica, tem como fonte ali de fertilidade, que a gente pode colocar assim, os rios, entre os rios Níger e Senegal, certo? Então, assim, um dos pontos importantes foi o seguinte, né? Os povos soninquês que foram formando o reino de Gana, não é isso? E a gente vê a questão da importância do sal. É importante a gente colocar isso, né? A importância do sal. Dizem até que o sal era trocado de igual com o ouro. Ou seja, fulano, me dá aí 1 quilo de sal que eu tô te dando 1 quilo de ouro. Lógico que não era assim, mas para vocês terem mais ou menos a ideia. O sal era trocado praticamente no mesmo valor. E isso por quê? Pra gente ter noção de como ele era importante, de como ele era valioso naquela época para aqueles povos, ok? Se a gente for lembrar, e eu até falei sobre isso na última aula, que tem a questão, o sal, né, logo lá no início, nos primórdios, né, na época da sedentarização dos povos, vocês devem lembrar disso aí na questão quando a gente estudou no sexto aninho, quando vocês estudaram no sexto aninho, né, que os povos, quando eles foram se tornando sedentários, né, alguns povos trocavam, faziam trocas de coisas por sal, né, tipo, poxa, Tiago, tu tem aí sal aí pra mim porque eu tenho aqui um pouquinho, tenho uns porcos aqui, que tal a gente trocar uma carne de porco aí por um pouco de sal? Porque eu podia alimentar os meus animais com esse sal, né? Então, o que eu tivesse em abundância com o meu povo ali, com os povos que viviam comigo, eu podia ir nos meus vizinhos, né, para fazer essas trocas. E os historiadores até estudam justamente isso, que foi através disso que começou a questão do comércio, certo? Então, para vocês terem uma noção de como o sal era importante para esses povos, ok? E lembrando que o ouro, ele era tipo a área ali do reino de Gana era uma área, um território rico em ouro, ok? Então, vamos continuando. Professora, mas eu não lembro bem o que aconteceu. Olha só, os berberes almorávidas, o que eles fizeram? Convertidos ao islamismo, lembra que a gente falou sobre o islamismo? Então, assim, convertidos ao islamismo, eles fizeram como se fosse uma caçada aos infiéis, né? Quem não que não pratica o islamismo, quem não é adepto ou convertido ao islamismo, vamos lá atrás dessa galera aí, porque não tá certo não. E aí o que aconteceu? Começou essa caçada dos berberes almorávidas atrás de quem não era não praticava o islamismo, quem não tinha se convertido. E a gente tem que lembrar que Gana, o reino de Gana, alguns se converteram, sim, claro, mas tinha grande parte que não se converteu, né? Então, eles ainda praticavam as crenças deles animistas, tá? Professora, que raios é animismo? Eles atribuíam, né, o que é o animismo? É a crença de um só criador, tá? A crença de um só criador, né? Que ele vai fazer o quê?
o único criador do universo coloca espírito em todas as coisas, certo? Então, assim, a crença animista é baseada nisso, ok? Então, o povo de Gana, eles ainda tinham essas crenças, né? E quem era convertido ao islamismo não permitia, né? Eles queriam que todos eles se convertessem. Acabou que essa caçada, né, principalmente no reino de Gana, enfraqueceu o reino de Gana e posteriormente, né, deixou esse reino propenso ou enfraquecido, e aconteceu que eles foram dominados, né, pelos povos de Mali, certo? E aí que a gente vai entrar, tá? Vamos entrar justamente nesse ponto. Então, assim, o reino de Mali era parte do reino de Gana, do Império de Gana, entendeu? Que era habitado pelos mandingas, certo? Esse reino de Mali, né, esse povo de Mali ali, essa região de Mali, era composto por mais 12 reinos menores, tá? Então a gente tem aí um lugar grande composto por mais 12 lugares menores, entendeu? Então a gente já tem uma ideia que não era algo pequeno, ou seja, dá para ter uma dimensão de como Gana era grande, certo? Então a gente vê o que? O Império de Mali, ele tornou-se herdeiro do Império de Gana, né? Dominou, tornou-se herdeiro. E é importante vocês terem uma ideia de que Gana só mantinha os povos dominados, né? Funcionava a questão dos impostos, os povos dominados, tá tudo ok, tá certo, estão funcionando bem, então pronto, deixa quieto. Mali, no entanto, tinha uma diferença. Eles criaram leis, né? E essas leis tinham que ser bem cumpridas, tanto que em estudos a gente vai ver que alguns escritos, né, se referem ao imperador de Mali como que não tolera nenhuma injustiça, tá? Vou ler um trecho aqui para vocês, tá? Os que mais odeiam as injustiças e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto, tá? Por quê? Porque a aplicação da justiça, né, dessas leis e tudo mais, era implacável no reino, no Império de Mali, entendeu? Então, por isso que eles eram considerados dessa forma, certo? É bom destacar também a importância de Kango Musa, né? Na região ali, ele transformou, na verdade, a cidade de Timbuktu, que é difícil de falar, transformou ela numa das maiores da região, né? Foi uma cidade muito importante, né? Com universidades e tudo mais, ou seja, uma evolução muito grande, certo? E essa cidade foi um dos maiores centros muçulmanos da época, ok? E assim, Kango Musa também que é o imperador, tá? Um dos imperadores de Mali, ele fez a Meca, né? Que vocês devem saber o que é, né? O trecho, o percurso. Então, Kango Musa fez esse percurso, né? A peregrinação à Meca. E ele foi, que assim, gente, é o lugar mais importante, né, do islamismo, onde foi criado. É onde dizem que Maomé nasceu, que é a maior figura, né, do islamismo, ok? Então, assim, ele fez essa peregrinação, esse percurso, acompanhado por mais ou menos 60 mil homens, certo? E com muito ouro, tá? Que corresponde, né, acho que atualmente, a uma média de 3 milhões de libras, ou seja, muito ouro. Para vocês terem noção da quantidade de ouro que Mali tinha, né, o domínio da extração de ouro, toda essa produção, certo? E aí a gente vê, né, Mali como um reino muito poderoso, enorme, né, com muito mais organização, né, a questão de fazer as leis,
de praticar tudo isso, né? De montar, de levantar muros e barreiras, tudo com a questão de organização, tá? E aí, com a morte de Kango Musa, houve o que? Começou a decair o poder de Mali, enfraquecer. Por quê? Porque Kango Musa morreu e aí começaram as disputas por aquele território. Sim, e aí a gente vê a decadência desse importante reino, ok? Pessoal, vou aproveitar uma das perguntas, já pra gente finalizar, vou aproveitar uma das perguntas que me fizeram, tá? Via WhatsApp, e vou colocar aqui pra vocês, né? Na apostila de vocês, tem um trecho que diz, né, a questão dos árabes, como começou tudo isso. Olha só, o deserto do Saara, a gente sabe, né, com o mapinha aí, a gente percebe que Mali, Gana, tudo próximo, né, ao deserto do Saara, tá? Então aí o que que acontece, né? Tinha essa dificuldade de interação por conta disso, ok? E aí o que que vai, professora, e aí a senhora quer chegar aonde? Olha só. Essa interação dos árabes, né, com todo esse território, toda essa questão, a evolução do comércio, foi justamente devido ao quê? Quando os árabes conquistam o Maghreb, né, e começam a usar os camelos e dromedários como uma forma de transporte, isso fez, né, dar um salto, né, na questão do comércio, tá? Por quê? Anteriormente, uma travessia ali no deserto do Saara poderia durar até 4 meses, ok? Então, tentem pensar nisso aí. Fazer toda aquela travessia, tentando levar coisas para comercializar, não era algo fácil, né? Nem muito viável. Então, a partir de quando os árabes fazem essa questão de usar os camelos e dromedários para transporte, tá? Dos dromedários passam 15 dias, por volta de 15 dias sem tomar água, né? Carregam de 150 a 200 quilos, ou seja, é muita coisa, né? Então isso facilitou bastante, tá? A questão do comércio, né? E aí a gente consegue perceber, né, essa evolução, né? Esse início dessa prática comercial com maior facilidade por conta disso. E aí a gente vê, entendeu, o comércio integrar, né, a rota o comércio internacional ali do Mediterrâneo, certo? Lembrando que antes dos árabes começarem toda essa questão do comércio e tudo mais, Gana já era rica, certo? Por quê? Porque Gana era o que? A terra do ouro, né? Como a gente viu na aula passada, por não dominar a escrita, não temos registros daquele povo, né? A gente tem os griots, que vão contar todas essas histórias, né? Que é onde a gente vê a história oral ali fazendo efeito, né? Trazendo o dinamismo da história, contando pra gente o que acontece. Mas a gente vê também nos textos dos próprios árabes já falando de Gana como a terra do ouro, tá? Então, além da arqueologia, dos griots e desses textos, tudo isso traz pra gente, né? Aliás, juntando tudo isso, a gente tem essa visão de como Gana já era rica, certo? E aí, posteriormente, Mali, né? E aí a gente vai chegar onde? No povo Songhai, no reino Songhai. Professora, o que é Songhai? Olha só, Songhai é o reino de Songhai. Songhai é antigo aliado do reino Mali. Que a gente qual é a conclusão que a gente chega disso, gente? Mali fazia parte do reino de Gana, né? E Songhai era antigo aliado do reino de Mali, certo? O que houve aí? Songhai então é um dos reinos que se rebela e com isso ganha autonomia, ok? E assim, uma das cidades mais importantes de Songhai, a gente destaca qual cidade? Gao. E aí a gente vai ver a questão de Songhai se tornar grande exportador de ouro e sal, né? E assim, ele se localiza assim no centrão de Mali,
tá? Então vocês têm noção mais ou menos de onde ficava Songhai. E aí eu coloco o mapinha para vocês perceberem com maior detalhe, ok? A maioria desses povos de Songhai criava rebanhos, né, para viver. E só que assim, grande maioria do povo vivia nos grandes centros, né? E todos eles eram centros comerciais ali em volta do rio Níger, ok? E aí a gente tem a questão de Gao, que era a capital, tinha em torno de 100 mil habitantes, tá? Para vocês terem noção. E Timbuktu, ou Tombouctou, que é um nome complicado, tinha em torno de 80 mil pessoas, que é o local onde tinha a grande universidade famosa e tudo mais, ok? As pessoas que viviam nas zonas rurais, né, que com a questão de criação de gado e tudo mais, elas continuaram seguindo as crenças tradicionais, né? E as pessoas do centro, né, do grande centro da cidade, das capitais, elas se converteram, né, ao islamismo. O reino de Songhai vai prosperar aí até por volta do século XVI, tá? E aí, após isso, os marroquinos, né, por volta de 1591, os marroquinos, eles capturam, né, com facilidade, né, as pessoas de Songhai, capturam as cidades de Songhai, né, com a facilidade porque eles tinham armas, né, armas melhores, tá? E aí, as pessoas de fora continuam lutando contra os marroquinos, mas sem sucesso, ok? E aí a gente vê também que eles não conseguiram restaurar o império, o reino de Songhai. Importante lembrar que essas armas, até então desconhecidas, né, elas foram, os marroquinos tinham elas pelo comércio que fizeram com os europeus, tá? Então aí em seguida a gente já vai ver a relação desse assunto com as grandes navegações que a gente viu lá atrás, tá? Então a gente vai fazer a ligação, vai ver a relação e fazer a ligação desses dois assuntos, ok? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. O que não entenderam, façam igual o colega de vocês que me mandou mensagem no WhatsApp. Eu expliquei para ele, mas eu já trouxe essa questão para a aula para que vocês, para esclarecer a dúvida de alguém, se ficou alguma dúvida, ok? Todo mundo que tá mandando mensagem para mim, eu respondo, e aí eu acho legal porque eu posso colocar essas questões na próxima aula, tá? Para acrescentar, né? Para enriquecer o nosso conteúdo, ok? E não hesitem em me procurar, tá bom? Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, ok? Até a próxima. Um beijo.